pessoal, aqui é Papai Joel do canal Vasco Passado a Limpo. Senhores, prestem bem atenção que essa gestão não vai trazer nada de bom para o Vasco. O Papai Noel trouxe o saco, mas trouxe o vazio. Bem vazio. Se vir alguma coisa, é um acidente de percurso. Assim eu vejo o meu Vasco não tendo credibilidade de comprar jogadores, de pelo menos tomar emprestado, porque ninguém quer emprestar, ninguém quer vender, porque nós estamos numa merda tremenda. Falta dinheiro ou o dinheiro está sendo escondido. Rapaz, dinheiro tem, só que esse dinheiro é igual chifre em cabeça de homem, não aparece. Acredito que o boi tem um couro mais mole do que o couro de cabeça de homem, porque no boi o chifre fura, no homem nem aparece. E esses caras estão agindo de má fé com o nosso Vasco da Gama, não querem comprar jogadores, não querem nem pelo menos emprestar alguns reforços, mas aceitam o refúgio. Rapaz, onde um time que não consegue vender o Léo Pelé, aliás, e perdeu dinheiro, se ele for vendido para o Atlético Paranaense por 12 milhões e 300 mil, ele perdeu dinheiro, porque ele comprou por 16 milhões em São Paulo. Se ele pagou ou não, eu não sei, mas que o Vasco está perdendo dinheiro, está nessa transação. O Vasco tem que trabalhar com consciência, com verdade, principalmente, com aquela frase que o Pedrinho usava, sinceridade e não sacanagem com o Vasco. A honestidade ali não foi empregada, nem a sinceridade, mas a sacanagem veio. Eu espero que o Vasco tome atitude e esses caras não cometam os mesmos erros que cometeram já no passado, na gestão do Salgado, em vender a SAF, sem especular nada, sem procurar nada dessa 777, que hoje nós estamos no embrólio da peste por causa dela. E com toda razão, os caras não vieram no Vasco para comprar, sim, o Salgado foi oferecer lá. Se ele foi oferecer lá é porque ele estava precisando de receber o dinheiro dele que ele emprestou, e disse a melhor forma, vamos vender para esse grupo aí que é meio enrolado igual a gente e está tudo bem. Nós vamos dar de presente também a Vasco TV, ICT e tudo de ativo que o Vasco tem, inclusivemente a base. Eu espero que eles não tomem essa atitude novamente. O Vasco é altamente gerível e pode ser gerido com todos os seus recursos. Basta oferecer ele, não vender, oferecer os serviços do Vasco para que arrume angariar dinheiro para o prosseguimento do campeonato que vem, que é a pré-temporada carioca, que eu não chamo de campeonato. Já teve seu charme, já teve sua elegância o Campeonato Carioca quando era levado a sério. Depois que a CBF perdeu o controle disso tudo, ou se vendeu para as marcas, acabou o futebol carioca, o futebol brasileiro, acabou o futebol das bases, essas coisas. Vejam só, vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vocês vão ver os times que vão estar na cabeça. É os mesmos. Não vai mudar em nada, porque a nossa base não permite que a gente possamos vencer mais um campeonato. Como um campeonato nacional, nosso clube não tem interesse. Não tem interesse porque entra muito dinheiro. Veja quanto o Botafogo arrecadou entre a Copa do Brasil e a Libertadores. E ganhou uma merrequinha no Mundial, só mesmo para ir lá. Mas é dinheiro, é ativo que entra. E o nosso Vasco não consegue nem classificar para um campeonato melhor que a Sul-Americana. A gente tinha tudo para estar na pré-Libertadores, mas deixamos 2 jogos em casa, 3 jogos. O empate contra o Juventude, o empate contra o Red Bull
e a derrota contra o Internacional, que atrapalhou a vida. E o empate também com o Atlético Goianiense. Aquele empate contra o Goianiense também nos fechou a porta. Ali seriam 9 pontos direto. Não, 12 pontos direto, se vencêssemos o Internacional. E com 12 pontos direto, como a gente fechou o campeonato, a gente estava com 43 pontos, com esses aí deu uma soma boa, mas tinha sido melhor, a gente chegaria aos 52 pontos com tranquilidade, com folga, e estaríamos classificados pelo menos para pré-libertadores, que já nos daria uma vaga, se caso a gente não conseguisse prosseguimento na Libertadores ou na pré-libertadores, a gente estaria na Sul-Americana. De qualquer forma, a gente estaria competindo de igual para igual com todos os clubes, mas não foi isso que aconteceu. O Vasco fracassou no momento crucial, no momento ideal da classificação para tudo isso, mas tivemos o nosso time, nosso clube sendo superado, não vencido, né, superado pelo Red Bull e pelo Juventude e pelo Atlético Goianiense e perdido para o Internacional. Quando eu falo superado, é porque a gente tinha a clara intenção de vencer e estivemos na frente em 2 desses jogos e permitimos um empate nos momentos finais. E contra o Internacional a gente deixou de jogar. Contra o Atlético Goianiense também a gente deixou de jogar o primeiro tempo, tomando logo 1-0, no comecinho 2-0, o Vasco foi reagir nos momentos finais, que também até poderia ter perdido, como poderia ter vencido, porque a oportunidade surgiu para os dois lados. Porém, a incompetência do treinador na época, o Paiva, foi grande, porque ele poderia ter saído com as vitórias. Era só ter trabalhado com inteligência. Quando viramos o jogo, os 2 jogos, era para ele ter apertado mais no ataque. Não era ter faltado. Todo time que oferece o ataque sofre gol. E o Vasco ofereceu. O Vasco não proporcionou o ataque, e sim ofereceu para o adversário. Nesse caso aí, nós perdemos os pontos que era para ter conquistado, que poderíamos estar na pré-libertadores ou na Libertadores. A gente poderia estar na Libertadores. Na pré ou na principal. A gente ia disputar a pré, a gente ia jogar mais jogos do que a gente estando na principal, porque já é fase de grupo. E restou para a gente uma Sul-Americana ainda na marra. A Sul-Americana na marra. Então esse ano foi um ano lamentável, ninguém ganhou nada. Nós tivemos na semifinal da Copa do Brasil, mas não teve prosseguimento. Depois que cedemos o empate o Atlético Mineiro, que a gente poderia ter vencido até com mais gols, mas nós fomos incompetentes, e o treinador mais incompetente ainda, muito mais incompetente, cedeu um empate onde foi crucial para que fôssemos eliminados. Se a gente fosse eliminado para o Mulambo, tudo bem, a gente estava na final, mas era uma final e não numa semifinal como fomos eliminados, porque a final podíamos vencer como podíamos perder. Como se tratava de um clássico regional, clássico do estado, a gente poderia ter alcançado algo melhor, mas não foi isso que aconteceu. Então, meus agradecimentos para o final de ano. Senhores, quem puder dar uma moralzinha no canal, querendo se inscrever, é de graça. Querendo dar o like, é de graça. Isso aqui é igual injeção na testa, de graça todo mundo aceita. Tá bom? Dê essa força ao velho Papai Joel aí, que ele possa abrir a live dele para que possamos conversar sobre o Vasco. Ok? Um abraço a todos.
Já não vou mais desejar um Feliz Natal, porque hoje já são 26, mas uma boa entrada de ano para a gente que estamos merecendo isso, mas nós temos que ter competência e saber segurar bem a onda. Pedrinho, tá contigo. Então, boa tarde a todos e fique com Deus.